Boa noite, irmãos e irmãs. Deus os abençoe, nossos queridos irmãos aqui de Manágua e seus arredores. E também uma saudação muito carinhosa para todos os irmãos e todas as pessoas que vão nos ver neste vídeo, nessa gravação, em diferentes lugares do mundo. Uma saudação também para todos vocês nessa noite aqui desde Manágua, Nicarágua. Glória a Deus. Uma saudação para todos. Podem sentar-se. E de novo, lhes digo que estou muito alegre, muito contente por estar aqui com vocês. E os convido para que vocês continuem vendo os estudos bíblicos. Mas o mais importante é o que fizemos agora, é recordar um dever importante em nossa vida espiritual, que é buscar o batismo com o Espírito Santo. E que vocês não se esqueçam, porque eu sei que a maioria de vocês faz muito tempo tem tido a oportunidade de ler Bíblia. E certamente em algum lugar lhes ensinaram que tem que buscar o espiritual e buscar o batismo com o Espírito Santo, porque é o selo. Eu não sei se vocês sabem, que diz que é o selo que Deus nos deu, que é o penhor de nossa salvação. Sim, já ouviram? Já o escutaram? Bom. E o apóstolo Paulo conta, ou a história em Atos dos Apóstolos, nos conta a história que o apóstolo Paulo viajou para um lugar específico e encontrou um grupo de irmãos crentes em Cristo e lhes perguntou, disse-lhes: recebestes o Espírito Santo depois que crestes em Jesus Cristo? Essa foi a pergunta. E todos responderam: nem sequer tínhamos ouvido que existia o Espírito Santo. Portanto, que o apóstolo Paulo, creio que sofreu uma grande desilusão, mas disse aí a história que ele orou e pediu a Deus, e todos receberam o batismo com o Espírito Santo, e diz a história em Atos que começaram a falar em outras línguas, e certamente a profetizar também. A vocês me dirijo para que tornem a ler em Atos dos Apóstolos essa história maravilhosa, onde Deus, com as experiências que ele deu aos apóstolos, convida para que vocês se preocupem por receber o batismo com o Espírito Santo. Já nós demos ferramentas aos pregadores para que eles ensinem a vocês no dia do louvor, para buscar o Espírito Santo, antes que vir, para dizer, ai, que eu quero que me dê profecia. O que será que Deus quer me falar hoje? Antes disso, melhor dizer, vou para o louvor, para a oração, para ver se recebo hoje o Espírito Santo. Isso é o mais importante. Isso é o importante e essa é a tarefa que para vocês fica de hoje em diante. Mas hoje, pois vamos meditar e analisar sobre a vida de Jó. E aqui, no capítulo 9 de Jó, que vamos analisar no dia de hoje, vamos encontrar uma resposta que Jó deu a seus amigos. E nesse caso, respondeu a seu amigo Bildade. Seu amigo Bildade, que era uma pessoa usada pelo diabo nesses momentos para tentar a Jó, para prová-lo, para fazê-lo cair no pecado, fazê-lo cair na armadilha, para que Jó renegasse ou negasse a Deus, se irritasse contra Deus. Isso foi o que fez esses três amigos que se apresentaram a Jó, filosofando, argumentando muitos raciocínios, aparentemente verdadeiros, mas que estava aí o engano do diabo. E assim é como Jó, em meio da crítica e as repreensões e os argumentos e da forma como ele é julgado por seus amigos, Jó tenta se defender
e falar de Deus. Porque o diabo pôs os 3 amigos de Jó para que lhe falasse coisas desagradáveis e Jó dissesse: sim, vocês têm razão. Deus é injusto. Vocês têm razão. Não vou mais crer em Deus. Vocês têm razão. Eu não vou mais fazer sacrifícios a Deus. Como vou pregar a Deus? Pois veja a situação em que estou. Me tirou meus filhos. Tirou-me minhas fazendas, meus pertences. Me adoeceu. Agora estou doente, na ruína. Sofrendo a dor, sofrendo tudo. Então, não vou crer. Vocês têm razão. Isso era o que o diabo queria. O propósito do diabo contra Jó. Fazer-lhe essa armadilha, estender-lhe essas armadilhas e dizer-lhe essas coisas que aparentemente eram uma verdade para que ele decaísse em sua fé. E quantos Jó tem hoje em dia? Hoje tem muitos personagens que eles passou coisas muito semelhantes a Jó. E quando as pessoas acontece isso, então sabe o que fazem, irmãos? Tenho visto isso. Saem da igreja, vão da igreja, renegam a Deus, dizem: ah, não, eu já não creio. Eu não creio em Deus, eu não creio nessa igreja. Eu não creio nessas profecias, nisso que me disseram, porque não se me cumpriu nada. Porque veja a situação que vivo, veja como estou. É isso o que as pessoas fazem. Mas se nós lemos e vemos a Jó, sua segurança, sua firmeza, sua convicção, seu amor a Deus, então nos alegrará o coração, porque vamos ver nele esse exemplo a seguir por cima das tribulações, por cima dos momentos difíceis, por cima de tudo aquilo que nos produza amargura, tristeza e desolação. Seguiremos crendo em Deus, confiando nele, amando-o sobre todas as coisas. É isso que vamos ler no capítulo 9, porque Jó dá uma resposta. E Jó começa a falar de Deus, mas falar bem de Deus, não a renegar, senão a falar bem de Deus. É o que nós vamos ler aqui no capítulo 9, diz assim, respondeu Jó e diz: certamente, eu sei que é assim. E como se justificará o homem diante de Deus? Como? Diz, como se justificará o homem ou o ser humano com Deus? Diz, se esse homem quiser discutir com ele, não lhe poderá responder a uma coisa entre 1000. Podem ler o número 4. A quem está se referindo quando ele diz, quando Jó diz, ele é sábio de coração? A quem? A Deus. Diz que Deus é sábio de coração, que Deus é poderoso em forças e que Deus, diz, se endureceu contra, diz quem? Que pessoa ou que ser humano se endureceu contra ele e lhe foi bem na vida? Está dizendo Jó. Quem, entre os seres que existem na humanidade, se endureceu contra Deus porque pensou que ia ganhar de Deus e que ele foi muito bem? Diz que não há nenhum na vida. Que o que se vai contra Deus, o que será o que vem a essa pessoa que se vai contra Deus? Muitos males. Males. A ninguém vai bem se vai contra Deus. A ninguém. Isso disse Jó. E ele tem razão. Isso é certo. Diz Jó de Deus, diz. Deus arranca, no verso 5, Deus arranca os montes com seu furor. E diz que as pessoas ou os seres, e ninguém sabe quem transtornou estes montes. Por exemplo, quando tem um terremoto, quando tem um temor que destrói muitas coisas, ninguém sabe a origem, nem o porquê, nem quem o fez, mas foi a vontade de Deus. Porque Deus quer fazer-se notar, fazer-se sentir. Deus reage para ver se o homem ou a mulher ou a humanidade se lembra de um ser supremo,
de um ser sobrenatural. Então diz, no verso 6 diz que Deus, o que é o que faz Deus? Leia 1:6. Diz que Deus sacode a terra de seu lugar e faz tremer suas colunas. Sim, os terremotos e os tremores e os maremotos, os tsunamis. Aí está Deus sacudindo a terra, o globo terrestre. No verso 7, ele manda, quer dizer, Deus manda ao sol e o sol não sai, como aconteceu com Josué, quando disse, detente sol, e diz que o sol não circulou, que não é o sol senão a terra, mas como nós não percebemos em que momento a terra vai girando, nós olhamos para o firmamento e vemos é que a lua se move, ainda que é a terra que se move, mas nós vemos, bom, a lua também se move, mas o sol vemos que se oculta, não é? Se escondeu, se foi, o sol se foi. Isso é o que vemos, pois isso é o que expressamos. Não dizemos, e a terra se foi do sol. Não, o sol está se escondendo. Já ficou um pedacinho do sol. Se foi, tão ingrato que é o sol, se foi. Não é? Essa é a forma romântica como nós vemos um entardecer, mas nós nunca dizemos que foi a terra que deu um giro e que por isso se escondeu do sol. Assim aconteceu a Josué. Josué disse, detente sol, para que o tempo se detenha um pouquinho. E diz que Deus fez isso. Então, o sol não foi que se deteve, senão a terra ficou quieta por uns instantes, até que Deus deu o triunfo nessa guerra aos israelitas. Que formoso é o que Deus faz. E então aqui diz que Deus é o que manda, e que o sol não sai, e guarda sobre selo as estrelas. E diz no verso 8, que Deus, ele sozinho estendeu os céus, sem a ajuda dos seres humanos. Que Deus anda sobre as ondas do mar, dando a entender que Deus é um ser poderoso, sobrenatural, que está em todas as partes. E que ele governa não somente a natureza, senão os seres humanos, em todas as partes. É o que está aqui Jó, engrandecendo a Deus. E diz que Deus fez a Ursa, o Órion e as Pleiades, e as ocultas constelações do sul. Aqui não sabemos se está se referindo aos planetas, ou se está se referindo a seres espirituais que Deus tem ali escondidos, em lugares secretos, onde o homem não pode chegar nem descobrir. Locais e lugares que Deus tem com um fim para algum dia. Então, os seres humanos dizem que são as estrelas, mas isso é mentira. O da Ursa Maior é mentira, que são as estrelas que vemos. O Orion e as Pleiades, isso é uma mentira, porque o que acontece é que o homem começa a fazer figuras com as estrelas, como nós quando nos pomos a fazer figuras com as nuvens, não é? Às vezes olhamos as nuvens e dizemos, parece uma ovelhinha, parece um urso, veja que parece um passarinho, assim. Não aconteceu com vocês? Eu creio que sim. Nos pomos a fazer figuras com as nuvens, porque o vento as move. Então também o homem começa a fazer figuras com as estrelas. E de repente lhe sai o diz que é um urso. De repente sai o quê? Que olha as constelações. Então eles dão nome a isso. Mas a isso não está se referindo Deus. Deus está se referindo a uma coisa mais poderosa, mais importante do que fazer uma figura com as estrelas. Então, se nós queremos fazer figuras de repente aqui com essas luzes, certamente também fazemos figuras. Então, fazemos um desenho. Nos sai um triângulo, um retângulo, um quadrado. Bom, o que nos sairá se nos colocarmos a fazer figuras e a traçar umas linhas? Isso é o que acontece. Então, isso da Ursa Maior. O Orion, as Pleiades, são seres. São seres que Deus tem com seu fim, para na eternidade ou para o fim do mundo. É isso que Deus fez e diz que ele somente é o poderoso, que o sabe, que o criou, o formou e o sabe. O homem não vai entender isso jamais, mas Deus o revelou a Jó. Deus revelou essas coisas a Jó porque ele era também profeta. Ele era também sacerdote. Como patriarca, desempenhava muitas funções. E Deus também revelava muitas coisas a ele. E aqui no verso número 10 diz que Deus faz prodígios incompreensíveis.
e são maravilhosas e incontáveis. Que Deus diz: eis que ele passará diante de mim e eu não o verei. Jó dizia: Deus passará diante de mim e eu não o verei, passará e não o entenderei. Era a forma como Jó estava o quê? Engrandecendo a Deus em meio de seu sofrimento, em meio de sua tribulação. Vocês podem pensar e meditar, irmãos, o sofrimento que estava vivendo Jó, depois de ser um homem rico, abastado, importante, e Deus permite que todos os seus filhos morram, que fique na ruína, que fica como um mendigo e doente, que diz que não podia dormir dia e noite de dor e pelo comichão que lhe dava a doença, que tinha que se coçar com um caco improvisado para acalmar esse comichão que lhe dava em seu corpo. Quem pode aguentar essas coisas? Quem pode resistir a essa dor? Qualquer pessoa o que faz é amaldiçoar e renegar de Deus e desejar a morte ou se suicidar. Eu creio que uma pessoa chegaria a esse extremo de se suicidar, tirar sua própria vida. Mas Jó não o fez assim. Vocês veem como Jó fala também de Deus? Fala muito bem do Senhor. E vamos aqui no verso número 12. Vamos seguir com o verso 12, que diz: vocês podem ler. A Deus, quem vai lhe dizer o que está fazendo? Porque o fazes? Ninguém. Porque ele faz sua vontade, amém? Glória ao nosso Deus. O 13. Deus não cede em sua cólera e debaixo dele se abatem os que ajudam Rabi. Quanto menos lhe responderei eu, diz Jó, e falarei com ele palavras escolhidas? Embora tivesse eu razão, diz Jó, não responderia a Deus. Antes imploraria clemência a meu juiz, diz Jó. Ele se considerava um homem mau e pecador. Jó disse: certamente eu falhei com Deus. Falhei com Deus e por isso estou recebendo este castigo. E diz Jó: mas eu não mereço. Não mereço que eu fale a Deus e que ele me responda. Não mereço. Diz que ele teria que era mais bem rogar a Deus, como se ele fosse um juiz, e rogar-lhe que se manifestasse. E então, no verso 16, continua dizendo Jó: se eu invocasse e ele me respondesse, ainda não creria que tivesse escutado minha voz. Então Jó sentia-se tão indigno que diz: nem sequer eu orando e rogando-lhe e que ele me respondesse, nem sequer eu posso crer que Deus está me respondendo. Eu não posso crer que ele me ouviu. Não posso crer. Não sou digno, dizia Jó. Tudo isso agradava a Deus. A forma como Jó se humilhou diante de Deus. A forma como ele se subestimou. A forma como ele disse: eu não sou nada. Não sou ninguém. Sou um verme. Eu não mereço que Deus me fale. Eu não mereço que ele me responda. Eu pequei, ofendi a Deus, recebi castigo, por isso estou vivendo essa situação. Mas Deus é o grande, o justo, o misericordioso, o que sabe tudo, o que pode tudo, ao que ninguém questiona. Isso era o que ressaltava Jó de Deus. E esse é um exemplo para nossas vidas, para nós também, no dia de hoje. Que nós sigamos, que nós amemos a Deus por cima de todas as coisas, por cima da dor, da tristeza ou da tribulação. Que amemos a Deus e ressaltemos teu nome, porque ele um dia vai nos recompensar. Um dia Deus nos dará a bênção. E diz aqui no verso 17, porque Deus me quebrantou, diz Jó. Deus me quebrantou com tempestade. E Deus aumentou minhas feridas sem motivo. Não me concedeu respirar, antes encheu-me de amarguras. Se falássemos de sua potência, diz Jó,
Certamente é forte. Se falássemos de juízo por parte de Deus, quem me citará? Se eu me justificasse, condenar-me-ia a minha boca. Diz Jó, se eu me justificasse que eu pequei, porque não sabia, porque eu era ignorante, porque não conhecia a verdade, porque não conhecia o caminho, diz que não tem nenhuma justificativa diante de Deus, que nós não podemos nos justificarmos. Não podemos dizer, ai Senhor, pois eu ignorava muitas coisas e por isso fiz isso e aquilo. Por isso te ofendi. Diz que não tem justificativa e Jó diz, certamente sim, eu pequei. Como vou me justificar? O que eu estou vivendo é porque Deus está me castigando. Era no que ele cria. Não era assim. Deus estava o provando, mas ele creu que era que estava pagando seus pecados. Que bonita forma de Jó comportar-se diante de Deus. Que exemplo que nos dá essa história de Jó. Para que nós não desmaiemos, para que não nos desalentemos e nem nos desanimemos, senão que nós creiamos que existe um ser supremo sobrenatural que nos governa e que quer que façamos coisas boas, que façamos o bem, que sigamos uma vida reta, uma vida cheia de honestidade, uma vida cheia de retidão, de integridade, de sabedoria, de fazer o bem, da misericórdia, do bem, a benevolência. Isso é o que Deus quer que sigamos. E assim, dessa maneira, Ele vai nos premiar, Ele vai nos respaldar, Ele vai nos guardar, vai nos proteger, estará conosco, ouvirá nossas orações, nossas petições e concederá nossos desejos. Glória ao nosso Deus. Isso é o que Ele faz conosco. E aqui, já aqui para finalizar a leitura, diz o 20. Diz Jó, se eu me justificasse, condenar-me-ia a minha boca, se me tivesse por perfeito, isso me faria também iníquo. Não posso dizer que sou perfeito, diz Jó. Sou acaso irrepreensível, diz Jó. Nem eu mesmo me conheço. Desprezo minha vida. Uma coisa resta que eu diga. Lê vocês o verso 22. Glória a Deus, ao perfeito e ao ímpio. Deus diz que os consome, os acaba, os termina. Então, uma pessoa não pode dizer, ah, não, eu estou indo à igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu vou à igreja, vou orar, vou aos ensinamentos, portanto que mereço todo o melhor. E se chega a acontecer algo mal na minha vida, então, adeus. Não volto mais, nem volto a crer. Não, porque Jó diz, ao reto, ao que se considera reto, ao que se considera perfeito, pois Deus também lhe dá o quê? Chicotada, para endireitá-lo mais. E diz que ele dá chicotada igual que aquele ímpio, que renega de Deus, que amaldiçoa a Deus, que não crê em Deus, nem quer louvar, nem glorificar a Deus. Esse ímpio diz que Deus lhe dá chicotada ou castiga. Portanto, que nenhum dos dois seres se escapa da mão de Deus, é o que diz Jó, porque Jó, ele sabia, ele cria que ele estava fazendo o bem, que ele estava vivendo a vida reta diante de Deus. E quando a ele acontece todas essas tribulações, então ele diz, não, pois então eu que acreditava ser perfeito, pois sou pecador, eu cometi erros, faltas, pequei diante de Deus e por isso Deus agora aqui está me castigando. Portanto, que minha conclusão é que aos retos e aos que acreditam que estão na retidão, pois Deus os castiga, e ao ímpio com maior razão. Isso dizia Jó, mas não. Jó, no final, percebe que ele estava equivocado nisso, porque certamente Jó se esqueceu das promessas de Deus, quando diz que aos perfeitos de caminho, Deus os abençoa, aos retos, aos humildes, Deus está aí com eles. Só que Jó não percebeu
que estava sendo provado. Mas ele, de todas as maneiras, foi humilde e disse: certamente pequei, não me lembro. Eu não me lembro o que fiz, mas aqui estou. Por algo será que estou aqui recebendo um castigo? Essa é a humildade que Deus premiou em Jó. E Deus o premiou e um dia disse a Jó: estás equivocado, Jó. Não fales tanto. Não digas isso. Não digas que ao perfeito eu castigo igual que ao ímpio. Não digas isso, Jó. Porque tu estavas sendo provado e passastes na prova. E no final é quando vemos a bênção que Deus deu a Jó. E no final veremos, quando nós leiamos o restante dos capítulos, veremos o triunfo e a vitória e a bênção que Deus deu a Jó por ter resistido essa prova e por ter sido fiel com Deus. Fiel nas boas e nas más, na pobreza, na riqueza, na abundância, na carência. Ele foi fiel, fiel com Deus. E Deus o premiou e Deus lhe disse: percebes, Jó, que tu não tinhas razão quando dissestes que ao perfeito e ao ímpio acontecia igual? Percebes, Jó, que tu equivocastes nisso? Mas com tudo isso, Jó não pecou diante de Deus. Isso é o importante. Isso é o importante e a vocês os convido para que sigam lendo este livro de Jó, que é muito maravilhoso e que nos ensina muitas coisas e nos dá exemplo a seguir e a crer em nosso Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre o bom, o mal, sobre tudo que pode me acontecer na minha vida. Amar a Deus. Senhor, eu esperava a bênção e me aconteceu esses momentos difíceis em minha vida. Te amo, Senhor. Te amo. Sigo em frente, porque se não estou contigo, o que será de mim? Se não temos a Deus, o que será de nós sem Deus? Se assim com Deus nos vêm tribulações, como será viver sem Deus? Pior a situação, amém? Bem, damos a honra a Deus. Damos a glória a nosso Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado. Glória a nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, com essa alegria, vamos estar agora atentos nas perguntas que vamos esta noite ouvir por parte de vocês. Boa noite, irmã Maria Luísa, que o Senhor abençoe. Quero fazer, irmã, uma pergunta na Bíblia referente à primeira de Crônicas, no capítulo número 21. Bom, irmãos, irmãs, primeira de Crônicas, os que têm Bíblia, vamos ver quem tem Bíblia. Sim, tem Bíblias? Primeira de Crônicas, por favor, vamos buscar rapidamente em Primeira de Crônicas. Que capítulo, irmã? Capítulo 21, irmã. Primeira de Crônicas 21. Bem, eu estarei irmã. lendo, irmã, os versículos 14 e 15, mas quero fazer antes um resumo, já que neste capítulo, onde nos fala sobre a desobediência do rei Davi, onde, incitado por Satanás, realizou um censo em Israel para saber com quantos homens contava para a guerra, o que desagradou a Deus. O rei Davi percebeu que ele tinha pecado e se arrependeu, não querendo que o povo de Israel pagasse por sua desobediência. No versículo 14 e 15, a irmã diz: assim o Senhor enviou uma peste em Israel e morreram os 70.000 homens de Israel. Enviou o Senhor o anjo a Jerusalém. Quantos foram os homens que foram afetados pela peste? 70.000. Sim. Sim, irmã. Enviou o Senhor o anjo a Jerusalém para destruí-la, mas quando ele estava destruindo, olhou o Senhor e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que destruía: já basta, retira tua mão. Irmã, minha pergunta é: se Deus se arrependeu do mal que fazia a Israel, porque o rei Davi se arrependeu e reconheceu seu erro, ou porque o povo não tinha por que pagar o que Davi tinha desobedecido? Deus abençoe. Bom, mas é que aqui diz que foi que o diabo se levantou contra Israel
Isso foi contra todo o povo. O diabo se levantou. Então o diabo, no meio de sua ira, incita ao rei Davi para que fizesse um censo. Deus antigamente tinha falado ao rei Davi que não era lhe diz, não é com espada, é com meu espírito, dizia Deus ao rei Davi. Tu ganharás as batalhas, ganharás todas as batalhas com meu poder, com meu espírito. Então, por isso lhe dizia, não é com espada nem com exército, é com meu espírito. Então, aqui quando o povo de Israel como está pecando, e Deus se irrita com todo o povo, por isso lhes envia um castigo e permitiu que o diabo incitasse ao rei Davi para fazer um censo. Ao fazer o censo, estava desconfiando de Deus e, de certa maneira, duvidando, porque Deus tinha dito a Davi que não era o número do exército que ganharia as batalhas, senão era o poder de Deus. Assim que teve essa desconfiança e por isso foi que Deus enviou o castigo, mas o fazia não tanto para castigar ao rei Davi, senão ao povo que estava pecando. E por isso diz que enviou essa peste. Morreu todas essas milhares de pessoas, morreram. Hoje em dia nós ouvimos e escutamos nas notícias que acontecem catástrofes em alguns lugares do mundo. Ouvimos do maremoto, ouvimos do tsunami, ouvimos dos tremores, terremotos, acidentes, onde morrem muitas pessoas. Isso é o mesmo. A história se repete. Só que a humanidade não se lembra que é Deus. Eles não reconhecem que é Deus que está fazendo isso por causa do pecado e da maldade do homem, porque o homem se esqueceu de Deus. Então Deus se faz sentir e se mostra para ver se as pessoas reagem e se lembram dele, mas não é assim. Isso foi o que aconteceu naquela época e depois que já estava morrendo e morrendo esses milhares, então Davi pede perdão a Deus, ora a Deus, clama a Deus, e por isso Deus diz que detenha-te. Disse ao anjo do Senhor, detenha-te, já não tenha mais morte. Ouvi a oração e o clamor de Davi. Detenha-te. Quando Deus diz detenha-te, aí isso era o quê? Queria dizer que tinha se arrependido Deus. Se arrependeu simplesmente foi que a mão dele disse já não mais, que já não morra mais. Suspenda isso. Aí esse foi o arrependimento, que diz Deus se arrependeu de continuar, que muitos morreram e morreram e morreram, que tivesse mais mortos. Mas tudo isso não são coisas novas. Isso quando nós lemos essas histórias, nós vemos que no dia de hoje é igual. Hoje é igual. E hoje, em algum lugar do mundo que tenha catástrofes, e se estão os filhos de Deus ali, pois certamente Deus deterá sua mão por causa de seus filhos, por causa daqueles que o seguem. Mas Deus continua se manifestando através de todos os tempos, manifestando-se para que o homem não se esqueça que existe um ser supremo, sobrenatural, que nos governa, mas que merece a honra e a glória. Seguimos com as perguntas. Boa noite, irmã Maria Luísa, que o Senhor abençoe. Bem-vinda ao nosso formoso país, a Nicarágua. A pergunta que eu tenho está em Romanos, capítulo 1, verso 26. Em Romanos 1, verso 26. Em Romanos, capítulo 1, verso 26, não é? Bom, Romanos, capítulo 1, verso 26. Bom, os irmãos que têm Bíblia e já têm a passagem, leiam, por favor. Bom, sim, irmã, já. Em outro estudo bíblico, eu escutei que a senhora dava uma resposta a este versículo que fala sobre homossexualismo, mas eu tenho entendido que se Deus o mandou como castigo naquele tempo, naquela época, porque hoje também isso se vê é castigo para os que são assim, ou porque fala também no versículo de que tais coisas são dignas de morte.
Então, se isso é assim, se ele mandou naquele momento como castigo, este castigo é para os pais destes filhos ou para os filhos em si? Isto, quando o apóstolo Paulo expressa que Deus se apartou da humanidade, isso o fez desde Adão. Desde Adão, quando começou a multiplicar-se já a terra e que começaram já os seres se multiplicam, formam-se povos, formam-se já grupos, cidades. O diabo de invejoso, de maldoso, começa a ensinar ao homem e à mulher para fazer coisas que fosse contra Deus. Isso foi. O diabo conhecia os mandamentos de Deus. Deus ensinava os mandamentos a todos os seres em sua consciência. E o diabo lhe dizia, quando Deus dizia que tu não comas essa fruta, o diabo lhe dizia, sim, 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 coma a fruta, coma a fruta. Tem que fazer o contrário do que Deus diz. Isso foi o que fez o inimigo. Fazer o contrário do que Deus diz, e por isso as pessoas lhe pareceu mais simples, mais fácil ir pela via dos conselhos que o diabo lhes dava. Tudo que o diabo ensinou foi que as pessoas assimilaram. Então diz que toda a humanidade começou a pecar, e o diabo lhes ensinava os pecados, as coisas, tudo o que é as maldades, tudo que não agradava a Deus, o diabo diz, faça-o, faça-o. E por isso diz que Deus se indignou tanto e enviou o dilúvio. Diz que no dilúvio todos morreram, todos pereceram, e Deus deixou uma só família. E disse Deus, com essa só família eu vou fazer um povo decente, um povo obediente, um povo submisso que me agrade. Mas não foi assim, porque também com a família de Noé, também começaram a multiplicar-se, e outra vez o diabo começa a fazê-los pecar, a fazê-los desobedecer a Deus, a ofender a Deus. E as pessoas tornaram-se duras de coração, se tornaram rebeldes, insensatas, até que já Deus se indignou com a humanidade, e é quando Deus decide deixá-los, a sua teimosia, deixá-los à sua vontade, e forma um povo, o povo de Israel, e as demais nações as deixou que fizesse o que quisesse. Então, ao povo de Israel começou a dar leis e leis. Vocês têm que viver assim, nesta retidão, nessa santidade, obedecendo estes regulamentos. E as demais nações deixou que fizessem o que quisessem. E eles começaram a fazer maldades e a fazer mais maldades, ajudados pelo diabo. Então, o diabo, como tem todo o seu exército, que são os espíritos, pois todos esses espíritos entravam para morar nos seres humanos, e a morar neles os governa, os domina e os obriga a fazer coisas que vai contra de Deus somente para que Deus se irrite. É isso o que aconteceu em todas as épocas, em todas as etapas, em todas as eras, através da história da humanidade. Sempre o mal tem sobressaído, tem estado reinando no mundo, e o Senhor Jesus, por isso foi que um dia também disse, vou para ver se salva essas pessoas, porque já todos estavam destituídos da glória de Deus, que é o que está narrando aqui o apóstolo Paulo, fazendo um relato desde o princípio, e diz que já, pois como a humanidade se apartou, então Deus os entregou. Não foi que Deus lhes disse, faça-o, senão que simplesmente os abandonou, os deixou à sua teimosia. Faça o que queira, como os pais, quando está repreendendo seus filhos, e os repreende, os aconselha, e os castiga e os disciplina, e eles não obedecem. Então esse pai se cansa e diz, faça o que queira, vai, faça o que queira, porque já não quero lutar contigo. Então os deixou a que cada um fizesse sua teimosia. Isso é o que narra Paulo, que isso fez as pessoas. Então diz que Deus os deixou, e por isso então o diabo fez uma festa grande com as pessoas, com a vida das pessoas, com a consciência dos seres. Lhes ensina a pecar, lhes ensina que se inventem tudo o que pode existir para levar a contrária a Deus simplesmente. Então as pessoas, algumas são vítimas disso. Então vem essas maldições desde a antiguidade, isso vai se herdando, isso vai saindo, os demônios vão trabalhando. Se uma pessoa morre, os espíritos, esses demônios saem do corpo, porque já o outro morreu, diz, já não tenho nada que fazer com este que morreu, agora vou olhar onde vou entrar para morar. E vai e possui outro corpo para morar nele e seguir fazendo o pecado. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que tinha que seguir a ele, crer nele e orar para que nós sejamos libertados.
para que nós sejamos livres dessas escravidão em que o diabo tem tido a humanidade até agora. Escravos e os espíritos maus morando em cada homem e em cada mulher, e cada um deles cometendo pecados e fazendo coisas desagradáveis e indevidas diante de Deus. Então, por isso é nossa luta. Nós hoje conhecemos ao Senhor, conhecemos a Deus, sentimos Deus em nosso coração, em nossa vida. Por isso nós pedimos que nos dê o Espírito Santo, que nos batize, que nos dê seus dons para quê? Para que nós possamos enfrentar, pelejar e lutar contra esses espíritos maus que vêm para possuir nossos corpos, para nos obrigar a fazer o que não convém e o que desagrada a Deus. Essa é nossa luta. Essa é a luta. E aqui estamos lutando. E quando nós já tenhamos esse triunfo, essa vitória e sejamos livres, então nós teremos que lutar por nossos semelhantes, por nosso próximo, para orar por eles, para impor-lhes mãos, para pedir a Deus que o liberte, assim como me libertou a mim, que liberte os outros. Amém? Que esse é o dever. Para isso nos chamou Deus, para que nós sejamos instrumentos na mão de Deus e oramos por nós, sejamos livres para poder orar pelos demais que sejam livres. Essa é a luta, e aí é onde estamos batalhando contra o inimigo. Por isso foi o relato, o resumo que fez o apóstolo Paulo, que não era somente dessas coisas, senão que também aqui, por exemplo, leiamos o verso 29. No verso 28, podem ler vocês? Diz que como eles, quem? A humanidade. Leiam. Estando cheios de toda a injustiça. Agora sim, leiam vocês tudo o que a humanidade faz, longe de Deus, sigam. Fornicação, perversidade, avarícia, maldade, envidia, homicídios, contiendas, engaños e malignidades. El 30. Necios, como lhes parece isso? Vocês viram que isso está funcionando no mundo? Isso está funcionando. E Deus nos chamou para quê? Para sermos livres de toda essa escravidão do diabo. Deus nos chamou para sermos livres e estamos lutando. E quando sejamos completamente livres, temos que ajudar a libertar os nossos irmãos e irmãs que ainda estão ali, escravos do diabo. Então aqui diz, os quais, apesar de conhecer o julgamento de Deus, quer dizer todas essas pessoas que estão praticando todas essas coisas, diz, apesar de conhecer o julgamento de Deus, que os que praticam tais coisas são dignos de quê? De morte. Na época da lei de Moisés era morte física. Na época do Evangelho de Cristo Jesus, que é o que vivemos, é morte espiritual. Perigoso perder a vida eterna. Que perigo que uma pessoa morra assim e então chegará ali ao lugar que dizem o inferno ou a condenação. Mas nós estamos lutando para que isso não seja assim. Para que todos conheçam a Deus e as pessoas vivam e sigam por um caminho reto, agradando a Deus. Então diz que eram dignos de morte, porque na lei de Moisés era morte física, por quando encontrava um infrator. E dizem também que todos os que praticavam já estavam expulsos da presença de Deus, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Ele em sua misericórdia e as promessas que temos recebido de Deus, e as promessas que Cristo faz é que Ele vai nos libertar. Que Ele vai fazer de nós homem novo, mulher nova, e vamos crer, e cremos, e que depois, então, nós ajudamos ao nosso próximo. É isso, é esse o trabalho que nós temos e a responsabilidade que temos diante de Deus. Orar e pedir a Deus por aqueles seres que fazem qualquer tipo de pecado. Aqui enumeraram muitos, não é? Muitas coisas.
Aí faltou. Mas, bom, isso é suficiente para que possamos entender o que Deus está fazendo conosco e nosso dever, como filhos de Deus, que nós nos catalogamos como filhos de Deus. Esse é nosso dever, que é o dever orar e falar às pessoas que Deus é poderoso, que Deus muda se você, seu coração, assim o dispõe para Ele. Seguimos em frente? Sim, irmão? Sim? Boa noite, irmãos e irmãs. Irmã Maria Luísa, bem-vinda à terra da Nicarágua. É um prazer tê-la aqui. E tenho uma inquietude sobre um tema bíblico, Apocalipse, capítulo 17. Lerei 2 versículos. Em Apocalipse, capítulo 17. Sim. E está escrito assim. Eu faço essa sugestão porque tenho uma inquietude sobre este tema, quer dizer, eu quero um esclarecimento sobre este significado. Diz assim, no verso número 1, veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, a que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os moradores da terra se embriagaram com o vinho de sua devassidão. O que eu quero que me explique o que significa esta passagem, tenho uma Você inquietude. quer saber quem é a grande meretriz? Sim, é isso, obrigado. A grande meretriz é o que lemos de Romanos 1, quando diz: a humanidade se entregou a quê? A maldade e ao pecado, porque o quê? O diabo o quê? Os incitou. E se nós fazemos uma pesquisa e olhamos e observamos o mundo um momentinho, vocês o que acham? O que mais tem no mundo? O pecado ou a santidade? Em todas partes. Em toda parte onde nós vamos, nos deparamos com o pecado. A esse mundo de pecado, ou a esses milhões e milhões de pecados ou de pecadores, a isso se lhe chama maldade. Isso é a maldade. Então Deus simboliza a reunião de todos os pecados dos milhões de pessoas que tem no mundo. Deus os reúne a todos e os chama a grande meretriz. Lhes diz, é uma mulher como meretriz ou uma prostituta. Isso, é isso. Todos os pecados, toda a maldade que tem no mundo. Essa é a grande meretriz. Assim como Deus disse, eu vou levantar uma igreja sem mancha e sem ruga. Então diz que a igreja é uma mulher também. Segundo aqui a Bíblia mostra que a igreja é uma mulher vestida de um vestido como uma rainha, com coroa, com pedras preciosas. É o simbolismo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo, formada por muitos homens e mulheres santos diante de Deus, e são todos formando a igreja, que fala a Bíblia que é uma mulher. Então, assim mesmo é a maldade e o pecado. Também estão representados por uma mulher e a chamam a grande meretriz. É isso. A grande meretriz é a reunião de todos os pecados de todas as pessoas da humanidade. Essa é a mulher, a grande meretriz. A igreja do Senhor é a reunião de homens e mulheres que seguem a Deus. Eles são a mulher, a esposa do Cordeiro. Como lhes parece isso? Assim é o simbolismo e assim é como Deus nos fala. E essa grande meretriz diz que será destruída, mas acontece que essa grande meretriz é milhões de gente, milhões de pessoas que certamente irão para a condenação por viver em pecado. Bem, seguimos em frente com outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa, que o Senhor abençoe. Irmã Maria Luísa, lerei em Gênesis 1 e em Gênesis 4, versículo 13. Bem, Gênesis 1 e Gênesis 4, 13. Sim, irmã. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A minha primeira pergunta é que nós conhecemos o céu, mas diz criou Deus os céus.
quais são esses outros céus? Bom, então, conhecemos um céu, mas aqui na Bíblia, em algumas partes diz, em um salmo diz, os céus dos céus dos céus. Aí menciona como 3 céus. O apóstolo Paulo, quando diz que viveu uma experiência, não me lembro em que livro foi, em Coríntios, que lhe convido para que depois você leia em sua casa em Coríntios, e vai encontrar que o apóstolo Paulo dá um testemunho onde diz que ele, em espírito, esteve no 3º céu. Então, aí vemos 3 céus. A irmã diz, eu somente vi um céu. Sim, nós vemos um céu fisicamente, não é? Mas o mais importante é o céu espiritual. O céu espiritual é o que vivemos agora com o nosso Deus. Isso que vivemos com Deus, as promessas, o Espírito Santo, Deus nos guardando, Deus nos abençoando, isso é um céu já. Estou em um céu. Mas se eu saio para olhar ao firmamento, aí vejo um céu físico. E isso é o que Deus diz aí em Gênesis que fez, esse céu físico. Que quando olhamos, vemos as estrelas, vemos a lua, vemos nuvens. Bom, vemos até os planetas, alguns. Então, isso é um céu físico. E, não sei, a irmã lê em Coríntios que aí vai encontrar que fala de 3 céus. Então, a pergunta é, e onde estão os outros céus? Pois lembrem-se que aqui estamos em um céu espiritual, não é? Com Deus, com Deus. E algum dia, certamente depois da morte, vamos conhecer estes outros céus que Deus tem. Bem, qual é a sua outra pergunta, irmã? A outra pergunta, irmã. No 4 diz que Gênesis 4. 13. Sim. Disse Caim ao Senhor, grande é minha iniquidade para ser suportada. Eis que hoje me lanças da terra, e de tua presença me esconderei, serei errante e fugitivo na terra, e acontecerá que qualquer que me encontre me matará. O Senhor lhe respondeu, certamente, qualquer que matar a Caim será castigado 7 vezes. Então o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não o matasse qualquer que o achasse. Minha pergunta, irmã, é: qual é este sinal que colocou o Senhor em Caim? Bom, isso somente Deus sabe qual foi o sinal que ele pôs. Então Deus lhe pôs um sinal e disse, bom, o sinal para Caim pode ser que qualquer que venha matá-lo, não. Porque o que vai matá-lo, então, deve ter certas características e, ao melhor, o instrumento ou a arma para matá-lo, também Deus a dispôs. Esse sinal é de Deus unicamente, como quando nós pomos sinal em algo para distinguir de outras coisas, para que não nos confunda. Por exemplo, algo simplório, vou dar-lhes um exemplo de crianças. Por exemplo, as pessoas que viajam. Então, como aí todas as malas são azuis e as malas rosas, não é? Um mundo de malas que saem. Então, se a pessoa não pôs um sinal em sua mala, não sabe qual é, não é? Começa a buscar qual será. Até que olha o nome e o sobrenome em todas. No entanto, se você lhe põe um sinal, diz, é a que vem lá, essa que vem lá, que eu lhe pus algo rosinha, essa é minha mala. Lhe pôs um sinal para você distingui-la, não é? Esse é um exemplo tão simples, infantil, mas é importante nós podemos entender o que significa um sinal. É isso, um sinal. Então, somente eu sei qual foi o sinal que eu pus em minha mala. Ninguém sabe o sinal que eu pus em minha mala. Assim mesmo, Deus diz que pôs um sinal em Caim, que somente ele é o único que sabe qual foi o sinal que pôs em Caim para que qualquer pessoa ou qualquer homem não viesse matar ou dar morte a matar Caim, senão que tinha que ser certa pessoa, certamente de tal povo, que seja alto, que seja forte, que seja corpo atlético, que tenha alguma espada, que tenha não sei o quê. Certamente Deus não se sabe como foi o sinal que ele pôs para que qualquer não viesse matar Caim. Então supomos que Deus disse, não é que tem que ser um gladiador desses gigantes que venha e mate Caim. E de repente, então, Caim teve um conflito ou uma discussão com alguém que era de sua mesma estatura. E Deus disse, não, você não pode matar Caim porque eu disse que tinha que ser um gigante. E é um gigante. Bom, isso é um exemplo.
que somente Deus foi o que soube qual foi o sinal que ele pôs em Caim para que lhe matassem. E também Deus disse a Caim, disse além disso, aquele que matar a ti, eu vou cobrar dessa pessoa 70 vezes 7. É assim que a vingança seguia assim sucessivamente. Bom, são coisas que Deus faz. Nós não vamos questionar a Deus, nem criticar. Respeitável tudo que Deus fez, faz, dispõe, dispôs. É muito respeitável. Seguimos em frente, sim. Boa noite, irmã. Deus a abençoe. Minha pergunta está em João 4, 9, do 9 ao 14, irmã. Em João, o Evangelho de João, capítulo 4, não é? Sim. O verso número 9. Evangelho de João 4, 9. Sim, irmã. Então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicam entre si. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva? Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se converterá nele em uma fonte de água que salta para a vida eterna. Irmã, minha pergunta é, sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo andou por todas as cidades, pregando a palavra de seu Pai. Minha pergunta está em que, se a mulher samaritana sabia dele, por que ou não tinha escutado ainda dele, ou ainda não conhecia, irmã? Efetivamente, não conhecia o Senhor. Não tinha ouvido dele. E menos naquele tempo onde as mulheres não estavam lá fora, compartilhando na sociedade com as demais pessoas ou com os homens. As mulheres estavam em casa, fechadas. E diz que tinha uma hora específica, como ao meio-dia, que saíam as mulheres que não eram decentes, senão aquelas mulheres que se prestavam como meretrizes. Ao meio-dia saíam para recolher a água. A essa hora nunca saíam as mulheres decentes nem as crianças. Então eram horários especiais para esse tipo de pessoas. Por isso o Senhor Jesus Cristo fez tudo ao meio-dia, precisamente, porque ele queria resgatar almas para o reino. Ele queria resgatar as meretrizes a essas pessoas, a essas mulheres. E por isso é que se encontra com a samaritana. E naquele tempo, diz a história que os samaritanos não se falavam com os de Jerusalém, com os habitantes de Jerusalém. E por isso é que quando o Senhor Jesus lhe fala à mulher que ele lhe oferece uma água, que era ele mesmo, que ela cresce nele, porque ele era a água viva. Ela não o entendeu. Ela pensou que ele tinha uma água por aí, outra. Ele disse, sim, me dá dessa água que tu dizes. Assim que é quando o Senhor lhe diz, sim, está bem, vai lá e chame teu marido, porque ele o que quis foi salvar essa mulher, resgatá-la. Chame teu marido e que venha, que vou lhes dar dessa água. É quando ela lhe diz, eu não tenho marido. E ele diz, sim, muito bem, porque tiveste 5 e agora tens um que não é o teu. Estás vivendo em adultério? O Senhor foi resgatar a essa mulher. E quis demonstrar o Senhor também aos seus discípulos, aos que estavam com ele naquele momento, que não tinha que ter discrepâncias, nem divisões, nem polêmicas com outras pessoas, que tinham que viver em comunidade, que tinha que respeitar, porque diz, nem samaritanos, nem aqui os habitantes de Jerusalém não se falam.
E o Senhor quis unificar e ensinar a harmonia, ensinar a igualdade entre os seres, que todos são importantes para Deus, que o que vale é um coração sincero, um coração que seja disposto para Deus. Esse foi o ensinamento do Senhor Jesus Cristo aí, com esta mulher samaritana. Resgata a ela do pecado, das garras do diabo. E ela, por sua vez, vai para a cidade falar de Deus, falar de Cristo, falar e dizer: venha. Conheci a um homem que a mim me parece que ele é profeta, porque ela nunca tinha ouvido falar do Senhor, porque ela estava lá fechada em seus lugares, fechada, fazendo seu pecado, mas lá fechada. Então ela diz: encontrei um homem que é como um profeta, é um profeta de Deus. Ela então reconheceu, creu, e o Senhor, o que faria o Senhor? Pois eu creio que o Senhor a resgatou, e ela se arrependeu, e ela começou certamente a viver uma vida reta diante de Deus. E o importante é que falou de Deus, e os que ouviram de Deus certamente foram atrás do Senhor Jesus Cristo para vê-lo e ouvi-lo e ver seus milagres. Seguro que todas essas coisas aconteceram. Seguimos em frente, sim, irmã. Deus os abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmã Maria Luísa. Bem-vinda a este país, Nicarágua. E quero fazer-lhe uma pergunta no livro de Isaías, no capítulo 32, do versículo 1 ao 4. Isaías 32. Isaías, capítulo 32, do 1 ao 4. Pode ler, irmã. Eis que reinará o rei com retidão, e os magistrados governarão com justiça. Será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas na terra de sequidão, como sombra de grande penhasco na terra sedenta. Então não se fecharão os olhos dos que veem, e os ouvidos dos que escutam estarão atentos. O coração dos atordoados compreenderá, e a língua dos gagos estará pronta para falar claramente. Irmã, eu quero perguntar que se isso que diz que um rei se refere a nosso Senhor Jesus Cristo, a este reino dos céus que Deus colocou, a nossa igreja ministerial de Jesus Cristo Internacional, se estamos vivendo o que aqui diz, se o Senhor nos está ensinando, nos está dando este entendimento, e diz que nossos olhos verão e nossos ouvidos escutaremos atentos. Eu gostaria que essa senhora poderia me explicar um pouco. Será que esse rei justo se refere a quem? Ao Senhor? Sim, certo. Ao Senhor Jesus Cristo se refere, verdade? Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo já está reinando. Desde quantos anos faz que o Senhor já está reinando? Quanto? Mais de 2000 anos. Faz mais de 2000 anos que o Senhor Jesus está reinando. Isso, o Senhor Jesus, ele é o rei justo. Diz que é um rei justo, que será nos serve de refúgio contra a tempestade. Ele é o arroio de águas. Assim como ele disse à samaritana: da água que te darei para beber nunca mais terás sede. Falando dele mesmo, de sua palavra, de seu evangelho, de seu poder, da transformação e a mudança que ele faria aos seres que creem nele. Essa é a água de vida. Glória ao nosso Deus. Então a irmã queria saber que desde quando é que o Senhor está reinando, e que se hoje em dia nós também já temos esse rei. Pois sim, nós já temos esse rei em nosso ser, em nosso coração. E damos a honra a este rei justo, a este rei perfeito, que está em nosso meio, em espírito e em verdade. Seguimos, irmã? Irmã Maria Luísa, é uma alegria, é um prazer tê-la aqui em Nicarágua. Minha pergunta está em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3, 2. Está antes de Hebreus, está Filipenses, sim. Sim, irmã, pode ler. Filipenses 3, 2, não é?
Sim. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos que mutilam o corpo. Irmã, eu gostaria que a senhora me explicasse por que se diz guardai-vos dos cães e guardai-vos dos maus obreiros. Bom, Filipenses, capítulo 3, tem aí já pronto? Então diz o apóstolo Paulo, está dizendo aos filipenses, lhes diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor Jesus Cristo. A mim não me molesta escrever-vos as mesmas coisas e para vós é salvaguarda. Então o apóstolo Paulo diz, a mim não me molesta escrever-vos o mesmo. Às vezes eu digo aos irmãos, eu sempre lhes digo o mesmo, sempre estou dizendo o mesmo, repetindo o mesmo. Mas bom, o de Deus é assim. E diz o apóstolo, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos que mutilam o corpo. Então, os cães são aquelas pessoas que vocifera de Deus. Aquelas pessoas que se fazem inimigas dos filhos de Deus ou dos que pregam a palavra de Deus. Os que falam de Deus, os que seguem o caminho de Deus. Então, tem um pouco de pessoas inimigas. Inimiga que quer fazer o mal a essas pessoas. Então os ofendem, os criticam, murmuram, os insultam, dizem de coisas, de sátiras, de muitas coisas. Esses são os cães. Se você vai olhar um cão, bravo, um cão, não é? Bem furioso, bravo, mordem. E tem cães que até matam uma pessoa a mordidas. Então diz que assim são algumas pessoas que são inimigas dos que pregam ou dos que seguem o caminho do Senhor. São como esses cães. E então o apóstolo aqui dizia aos crentes, cuidem-se desses cães que estão perseguindo vocês, que são inimigas de vocês por causa da palavra do Senhor. Até podem levar vocês à prisão, podem apedrejá-los, podem queimá-los vivos, podem sacrificá-los. Tudo isso era o que o apóstolo estava dizendo aqui a eles, que poderia lhes acontecer todas essas coisas, a essas pessoas seguidoras do Senhor, que eles orassem, que fossem precavidos, cuidadosos, sábios, prudentes, para que tivessem, pois, seus dias de vida mais longos e pudessem, pois, ensinar ou pregar a palavra de Deus, ou pelo menos seguir o caminho agradando a Deus, louvando e glorificando a Deus em tudo. Então, por isso lhes dizia, sejam precavidos. Naquele tempo que tinha tanta perseguição contra os filhos de Deus, contra os pregadores do evangelho, tinha muita perseguição. Hoje tem perseguição, mas já de uma forma muito diferente, como mais sutil ou mais elegante, mas de certa maneira também hoje o diabo persegue aos que andam no caminho do Senhor, mas como que não é tão notório já. E aqui então o apóstolo, quando diz que se guardem também desses maus obreiros, eram homens que começavam a pregar o evangelho, mas era aparentando. Era somente para enganar as pessoas, para tirar-lhes dinheiro. Tiravam-lhes dinheiro, lhes pediam dinheiro e aparentavam que estavam pregando a palavra de Deus. Mas eram pessoas falsas, pessoas mentirosas que estavam ensinando erros e mentiras de Deus, do evangelho. Por isso o apóstolo lhes dizia, vocês cuidem-se disso, discerne, leiam a Bíblia, aprendam doutrina para que não se deixem enganar pelo diabo. E lhes diz, também guardai-vos dos que mutilam o corpo. Sabe quem eram? Eram aqueles que diziam que tinham que circuncidar-se. Naquele tempo, os judeus, na lei de Moisés, ordenava que tinha que circuncidar os meninos aos 8 dias de nascidos. Uma pequena cirurgia. Então, quando vem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, já não tinha que circuncidar-se, porque já essa circuncisão era algo simbólico e espiritual. Então, a circuncisão era apartar-se do pecado. Isso era a circuncisão física naquele tempo, que simbolizava a circuncisão futura no evangelho de Cristo, que é já apartar-se do pecado, viver com um coração limpo diante de Deus. E, portanto, naquele tempo, os que não criam em Cristo Jesus nem em seu evangelho, obrigava as pessoas a que se circuncidasse, aos homens.
que tinham que se circuncidar. Então o apóstolo Paulo lhes pôs um sobrenome e lhes disse: são os que mutilam o corpo, porque estão obrigando aos homens que se circuncidem, quando essa circuncisão já não tem nenhuma validade. O único que vale é não viver em pecado, apartar-se do pecado para viver bem com Deus. Isso é o verdadeiro. Mas os estão obrigando a que se circuncidem. Então lhes diz: os que mutilam. Porque você sabe o que é mutilar? Cortar. Tirar uma parte do corpo. Por isso o apóstolo dizia: cuidem-se dos que mutilam. Não se deixem crer, não se deixem convencer. Cada vez que venham a vocês para lhes ensinar que tem que seguir a lei de Moisés. E que, portanto, e se você segue a lei de Moisés, você tem que se circuncidar, fazer uma cirurgia. Isso se chama os que mutilam o corpo naquela época, e não sabemos no dia de hoje se, de repente, nós vamos encontrar com alguém que vai nos exigir ou vai nos ensinar que tem que fazer ou praticar estas coisas. Então já não fazemos, porque no Evangelho do Senhor é espiritual, mais espiritual do que físico, o que nós temos que fazer. Então, apartar-nos do pecado, do mal, e viver essa vida de coração para Deus e ter a Deus em nosso coração. Vamos com a última pergunta dessa tarde, dessa noite. Sim, irmão. Boa noite, irmã, que Deus abençoe. O Senhor faz 11 anos me tinha feito esta promessa e hoje se está cumprindo. Irmã, o mais próximo que eu encontro na Bíblia sobre a juventude é mais ou menos em Timóteo, e minha pergunta é: como é que nós, jovens, como é que se entrega esta juventude? Qual é esta juventude que o Senhor se refere? Se refere a esta idade ou a esta vida útil que nós somos como mais ágeis? E se nós entregamos esta juventude, eu gostaria de saber se o Senhor nos recompensará na parte espiritual, porque pois queremos, desejamos explorar o mundo. O jovem quer explorar, quer conhecer. O jovem começa a abrir os olhos à curiosidade do mundo e quer provar tudo para ver o que sabe. Bom, então, diz Deus. Sim, o jovem é curioso e quer explorar e conhecer o mundo e provar aqui, ali e ali. Está muito bem. Faça-o, cuidem-se. Cuide-se e não exagere e não vai por lá em maus caminhos, porque você vai arruinar sua vida espiritual e sua vida física, a sua e de sua família. Os faz sofrer. Então aconselha que pode desfrutar a vida, mas com certa prudência, sobriedade, ser sóbrio, moderado, não exagerar, amar a Deus, ter a Deus no primeiro lugar. Então Deus certamente ao jovem vai lhe permitir certas coisas, que desfrute, que viva certas coisas, mas que sem exagerar, senão com prudência, com moderação, sobriedade, repito. E amar ao Senhor? Então já Deus vai se encarregar desse jovem, em instruí-lo, em abençoá-lo nos dois sentidos, espiritual e materialmente. E um dia ou usará para quê? Comece a trabalhar e a ganhar almas para Deus. Sim? Bom, em frente, viu? Cima. Bom, aqui as duas últimas perguntas. Boa noite, irmã. Bem-vinda a Nicarágua. Tenho duas perguntas, irmã. Sim, irmã. A primeira é do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No Evangelho de João, rapidamente no Evangelho de João, 2:1? 1:1, sim. Quando era testemunha de Jeová, irmã, este verso bíblico está traduzido de outra forma? Sim. Quando lemos... Como traduzia lá? Como? Na última linha, quando disse o verbo era com Deus. Na tradução Reina Valera diz, e o verbo era Deus. E eu entendi muito bem a explicação. Por isso, digamos na Bíblia que você lia, dizia, e o verbo era com. Somente. Como se falasse duas pessoas diferentes, somente. E tiraram o outro pedacinho que dizia que o verbo era Deus. Sim, exatamente. Bom. Bem, então, dando a entender como que ser o Pai, como que se Jeová é uma pessoa diferente do Senhor Jesus Cristo, porque
Aí eu aprendi que Jesus era como em grau menor, mas aqui na igreja... Irmã, e lá em Isaías, quando liam um verso que diz, e Deus enviará seu filho e se chamará Emanuel. Isso tem na Bíblia de vocês? E diz, se chamará Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então, aí como mudaram? Sim. Aí o mudaram ou deixaram assim? Agora não lembro, irmão, o verso como estava escrito, mas porque Irmã, as pessoas chega e querem tirar um verso, não é? Um pedacinho. Mas se esquecem que toda a Bíblia fala de Jesus Cristo como Deus. Então, se eles vão mudar um pedacinho, tem que mudar todos os pedacinhos até que vai lhes restar meia Bíblia. Sim, lhes resta meia Bíblia. Isso que? Se esse mundo de versos, onde fala que Jesus Cristo é Deus, não é? Então, como eram eles para tirar, recortar o pedacinho? Não, pois, uma loucura. Ficam sem ideias, fica sem contexto, deixam aí uma coisa aí no ar, não é? Agradecemos a Deus que tudo tem que ter um contexto. Se aqui tiraram um pedacinho, pois eu leio o outro pedacinho que está por aqui atrás, para ver como vão fazer para tirar esse pedacinho, o que está por aqui e o que está por aqui, como vão fazer, e o que diz Apocalipse, então, como vão fazer. Bom, aí é a contradição do diabo. O diabo às vezes crê que sabe muito, e acontece que o diabo não é que sabe tanto. O diabo é maldoso, mas não é porque saiba, o diabo tampouco é inteligente. Então, é isso que o diabo quer infundir nas pessoas, torcer-lhes o caminho e extraviá-los do caminho de Deus. Pobrezinhos os que deixam, pobrezinho aqueles incautos que caem nas armadilhas do diabo. Agradecemos ao nosso Deus que nos resgatou. Agradecemos que o Senhor ama você e a resgatou. Bom, irmã, continue me contando. Bom. Sim, irmã, sim. Então, quando eles nos dão para ler este verso nas traduções... E, por exemplo, irmã, veja o que diz o verso 3, não é? Porque eles o tiraram. Eles disseram, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, nada mais. Mas no verso 2 diz, esse estava no princípio junto a Deus. Pronto. Mas no verso 3, veja o que diz. Todas as coisas por ele foram... Imagine se um homem comum, normal, teria poder para fazer a criação. Porque aqui diz, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Como um ser humano vai ter tanto poder para fazer o universo, para fazer a criação? Então, se vê a contradição deles, bom, continua, irmã. Sim, irmã. Então, quando nós lemos estes versos, eles dizem que somos trinitários. O que responderíamos diante disso? Não, pois eles que nos ponham todos os nomes que queiram. Nós sabemos que adoramos a um só Deus. E sabem que vou lhes recordar um verso também. Se lembram que, não sei se foi a Felipe, Felipe que o Senhor Jesus fala em um evangelho e diz que Felipe perguntou ao Senhor Jesus Cristo, disse-lhe, mestre, mostra-nos ao Pai e nos basta. E o Senhor Jesus lhe respondeu, tanto tempo que eu andei contigo e não me conhecestes? Não me conhecestes, Felipe? O que deu a entender? O Pai estava aí. Nele estava o Pai. O que poderão, então, eles aí, a esse verso, como vão pôr? Ou o que vão recortar? Ou o que vão agregar? É que não podem. E em Isaías 9:6, o que diz? Leia, irmão. Muito obrigada por questão. Porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado. E o principado está sobre seu ombro. Sobre seu ombro. E será seu nome admirável. Admirável. Que é o mesmo que está... Quando falam de Sansão... Sim, que se apresentou o anjo do Senhor. E como te chamas? Meu nome é admirável. Por que me perguntas? Lhe disse. E disse, conselheiro, Deus forte. Deus forte. Pai eterno. Pai eterno. O que eles dirão então? Aí tirarão o Pai eterno?
Ao pedacinho lhe tirarão? Eu creio que tiram isso. Então fica uma Bíblia completamente incompleta. Como lhes parece? Completamente incompleta. A Bíblia, bom. Glória a nosso Deus, que Deus nos deu inteligência para entender sua palavra, entender a Deus, entender ao Senhor. Então, o que é esse conto de trinitário? O Senhor Jesus, quando disse a Felipe, não lhe disse, não, ele disse, mostra-nos o Pai, porque como o Senhor sempre falava de seu Pai, que meu Pai, o Senhor Jesus Cristo falava de meu Pai, então ele disse, mostra-nos o Pai e já, nos é suficiente. Diz, tenho andado muito tempo contigo, não tens me conhecido? O que dava a entender, pois que o Pai estava nele, era ele. É um só Deus. O que acontece é que Deus trabalha nessas três formas diferentes. Deus trabalha como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Para quê? O fez com o propósito de que o diabo iria semear a dúvida e o joio ao homem, para que o homem questione, critique, e que era que o homem sabe mais que Deus, porque isso é o homem sentir e acreditar que sabe mais que Deus. Então Deus trabalha nessas formas, mas é um só. Senão que Ele nos ensinou a aceitar suas três maneiras de trabalhar. Ele nos ensinou e temos que obedecê-lo, porque assim Ele nos ensinou. O que mais segue a pergunta, irmã? Sim, minha outra pergunta eu sei que na religião tradicional há alguns livros adicionados. Eu tenho entendido que são livros não inspirados por Deus. Então, se alguém diz que esta Bíblia é mais completa porque tem outros livros que não se relacionam com o resto da Bíblia, o que podemos dizer? São livros apócrifos. Esses livros não têm nada a ver com os livros que nós lemos. Se nós lemos estes livros, são como fantasias, são como contos de fadas, história de personagens. A isso é o que se refere a esses livros. Não tem nada de espiritualidade nem de doutrina que concorde com Isaías, com os profetas. Não concorda nada. Então, qualquer pessoa que lê isso de uma vez, não necessita que uma pessoa que seja tão estudada, tão intelectual, o entenda. Qualquer pessoa entende que isso não tem nenhuma relação, nem sinônimo, nem parecido com os livros dos profetas, com os evangelhos, com as cartas dos apóstolos. Não tem nada a ver, são coisas muito distantes à parte. Isso fala como a história de, como os contos de fadas que nós ouvimos por aí, os contos das princesas, das rainhas, de tudo isso. Isso, assim são esses livros, eu os li. E não tem doutrina nem espiritualidade. Podem incluí-los na Bíblia, livros. Isso não tem nada a ver. O que eu lê não ganha nada de espiritualidade em absoluto, porque não tem nenhum sentido, nem razão de ser. O que acontece é que naquela época tinha escrivães. Os profetas, eles não sabiam ler nem escrever. Então eles tinham seu escrivão, que era uma pessoa que se especializava em aprender a ler e escrever, e escrevia, e o profeta ia dando a revelação e eles iam escrevendo. Então essas pessoas, os escrivães, de ver como eram os escritores da época, pois eles se punham a escrever de repente detalhes ou coisinhas que viam. Ao melhor, o diabo lhes mostrava um pouco de visões, de fantasia, a eles lhe parecia tão fascinante, começavam a escrever e já foram e disseram que já. Isto é, algo verídico, mas diante dos olhos espirituais, diante da mentalidade espiritual, pois realmente isso não tem nenhum sentido. E naquele tempo, lhes repito, ninguém sabia ler nem escrever, os reis não sabiam ler nem escrever, por isso era que eles, quando iam selar um papel, não era assinatura como hoje em dia nós que assinamos ou escrevemos, não, era com um anel especial, o selo, esse anel o tinha o rei e ninguém mais, e ele selava para um documento, para qualquer coisa, porque não sabiam ler nem escrever, os profetas tampouco. Então sim, tinha uma pessoa especialista em escrita, em ler e escrever, e eles eram os que aproveitaram as circunstâncias para escrever suas coisas que viram e ouviram e o que os fantasmas lhes ensinavam, porque não sei se aqui na Nicarágua usam isso dos contos, dos mitos e das lendas, de contos, que as pessoas viam um fantasma, que viam um homem montado em um cavalo sem cabeça, que viam uma mulher que estava vestida de branco, a chorona. Vocês ouviram isso?
Todas essas fantasias, isso é que as pessoas possuídas por espíritos viam esses fantasmas. Os viam porque o diabo lhes apresentava. Então as pessoas criavam uma lenda e um escrito. Vi tal coisa porque lhes parecia que era uma realidade. Mas eram os espíritos que as pessoas viam como visões e viam tudo isso. Então, assim aconteceu com esses escritores da antiguidade. Viam tantas coisas que lhes parecia que era uma realidade e a escrevia. E hoje em dia as pessoas vão acreditar nesse conto. Não, isso não é verdade. Isso lemos aí e percebemos que isso é uma história, isso é um mito ou uma lenda. Como na mulher vestida de branco, o cavalo, o homem sem cabeça e bom. Tantas coisas que as pessoas viram e que escreveram e que diz que isso eram os fantasmas, é isso. Pois sim, o diabo é assim, o diabo assusta e o diabo se apresenta como fantasma a muitas pessoas para fazê-los acreditar que isso é a realidade. Para que as pessoas se torçam e vão por um caminho torcido, se apartam de Deus, ou as pessoas se assustam, se angustiam, se suicidam, porque tem muitas coisas que as pessoas se matavam com todos esses fantasmas e todas as loucuras que viam. Graças ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que tudo isso o diabo deixou já de apresentar-se como fantasma às pessoas. Hoje em dia já o diabo quase não se apresenta como fantasma, senão no pecado. No pecado, no adultério, na fornicação, bebedeira, etc. Tudo isso é que se apresenta o diabo hoje em dia, porque já não lhe funcionou apresentar-se como fantasma. Já as pessoas começam, não, eu não acredito nesses fantasmas nem nessas coisas, ainda que às vezes vemos nas notícias que de repente a câmara está vendo um fantasma, não é? E que saiu uma sombra e isso filmam. Bom, mas realmente que já o diabo, dessa forma já não lhe está, não funcionou ao diabo destruir as pessoas dessa maneira. Agora os está destruindo como? Incitando-os ao pecado. Bom, irmã, pois postos de pé, irmãos, postos de pé, e vamos orar. Orar ao Senhor. Orar ao nosso Deus. Quantos estão dispostos a estar orando nesse momento, clamar a Deus, pedir a Deus por sua necessidade, por sua petição, seu desejo do coração, ou a doença sua ou de seu familiar? Estão com preguiça, estão com sono, estão cansados? Mas eu penso que cantemos ao Senhor um coro para que nosso coração se regozije e nossa oração seja mais efusiva diante do Senhor. Cantemos ao Senhor um coro.
Bendito Pai Santo, obrigada, Senhor. Os louvores para ti, eterno Deus. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por uma vez mais ter estado aqui diante de tua presença, falando de ti. Falando de ti, Senhor, porque isso é o que nos compraz, nos satisfaz. Falar e mencionar teu nome e ressaltar teu poder, tua misericórdia, tudo que tu tens feito, tudo que tu fazes, meu Senhor, a forma como te manifestas em nossas vidas. Que formoso, Senhor, é meditar em tua palavra, meditar em teus caminhos, falar de ti. Obrigada, eterno Deus. Tu és nosso Pai, és nosso Rei, és nosso Senhor. Agradecemos a ti, te louvamos e te bendizemos. Te damos a honra, a glória e o louvor. E nessa noite, meu Senhor, te peço, Pai Santo, no nome de teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que estendas tua mão poderosa sobre cada pessoa, sobre cada homem e cada mulher, menino ou menina, anciãos, de qualquer idade. Te peço, meu Senhor, estendas tua mão e sejas tu dando-lhes bênçãos, dando-lhes liberdade, dando-lhes vida eterna, dando bênçãos e curas em seus corpos, tirando enfermidades, tirando doenças físicas e também as doenças psíquicas, libertando e limpando a mente, a conceitualização de cada um, o critério de cada um, que possam raciocinar e coordenar suas ideias, entender e compreender teus caminhos, meu Senhor, para que eles possam te seguir, para que eles possam louvar teu nome, te glorificar, fazer tua vontade, eles possam te agradar, meu Senhor. Te peço, meu Senhor, que tu os abençoes, os limpas, os libertes, que teu Espírito Santo venha a cada um e sejas tu, Senhor, transformando essas vidas, libertando, meu Senhor, e tirando e quebrando ataduras, correntes, laços de morte, destruindo o mal que vem sobre cada pessoa que quer envolvê-las, para não permitir que desfrutem da tranquilidade, da paz, da felicidade, da alegria, que não tenham paz. Todas essas coisas, meu Senhor, te peço que tu, Senhor, esteja tirando e abençoando a cada um. Repreendas e tires espíritos imundos que querem possuir os corpos para dar-lhes a infelicidade. Destruís toda obra do maligno e liberta, meu Senhor. Limpa, liberta, meu Senhor, porque tu viestes para dar liberdade, para dar paz, felicidade a cada um. Quebre as correntes, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, Pai Celestial. Também te peço, Senhor, neste momento, que tu estejas, Senhor, cumprindo os desejos do coração de cada um. Olha suas petições, olha seus desejos, suas necessidades. Supre toda necessidade. Cumpre, Senhor, as petições. Se essa é tua vontade, se a cada um lhe convém, o que pensa, o que anseia, o que deseja, cumpre-lhe, Senhor. E sejas tua mão poderosa, abençoando a cada um e fazendo milagres, meu Senhor, libertando e curando e libertando. Manifesta-te, Senhor, com milagres e sinais. Transforma os corações. Tira, Senhor, toda a mente obscurecida. Destrua toda essa obra do inimigo que não quer que as pessoas prosperem em seu caminho, em sua vida espiritual. Senhor, tua mão poderosa, abençoando a cada um e libertando, quebrando todo laço de escravidão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Te peço, meu Senhor, que tu abençoes a cada um e que todos que estão nos vendo no vídeo também recebam tua bênção. E que tu estejas, Senhor, curando e libertando e abençoando a todos aqueles que puseram seu coração, sua fé em ti, a confiança em ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, e a honra e a glória para ti, desde agora e para sempre. Amém. Bendito e louvado seja teu nome para sempre. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí,
te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito e louvado o nome de nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada, irmãos nicaragüenses. Obrigada. Que Deus os abençoe grandemente. Que Deus esteja com vocês. Que Deus os prospere e lhes dê de seu poder. Obrigada.